5 anos na Barra Funda, aprendendo, revendo algumas coisas sobre o nosso cristianismo e hoje acreditando que estamos mais fortes como igreja, cada um vai para o seu setor, cheio de fé, cheio de visão, das coisas incríveis que Deus deseja fazer no nosso meio. Eu me lembro que no domingo passado, um irmão do meu lado, emocionado, chorando, eu perguntei para ele: está tudo bem com você? Foi aquele culto que nós tivemos com o apontamento dos presbíteros, nunca tivemos presbíteros na nossa igreja, com os evangelistas, e ele falou assim: está tudo bem, é que algo queima dentro de mim quando eu penso nessa igreja. E eu pensei: que especial tudo isso. Que especial tudo isso que a gente tem vivido por meio de relacionamentos. Eu gostaria de começar com vocês lendo uma frase de um teólogo hoje na atualidade que é muito respeitado, estudioso do Novo Testamento, chamado N.T. Wright. E ele diz o seguinte: ele acredita que o anseio religioso das pessoas que vivem no Ocidente hoje gira em torno de 4 questões: o anseio por justiça, a busca pela espiritualidade, o prazer na beleza e a fome por relacionamentos. E é desse último conceito que nós vamos falar hoje de manhã: fome por relacionamentos. Se a gente parar para pensar em nossas vidas, os relacionamentos permeiam a nossa existência, desde a nossa formação no ventre materno até a nossa fase adulta. Desde a conexão, o vínculo ali com a mãe, com o pai, até o crescimento, a fase escolar, depois da vida familiar. A nossa vida, a vida do ser humano é permeada por relacionamentos. Eu nunca tinha participado, mas algumas semanas atrás eu fui lá para Ribeirão com um grupo aqui de estudantes e a gente participou de um chá de revelação. Um casal muito querido, amigos nossos, padrinhos de casamento, o Leandro e a Vânia, que cuidam da igreja lá em Ribeirão Preto. E eles estavam ali ansiosos para saber o sexo do casal, ou melhor, dos gêmeos que eles teriam. E imaginem a tensão emocional dos dois. E foi incrível estar ali observando e percebendo que tudo aquilo tinha sido realizado por meio de relacionamentos. Por meio do relacionamento do casal, relacionamento com os seus futuros filhos, a presença de familiares, pessoas que vieram de longe, sobrinhos, tios, pais, amigos dentro da igreja, fora da igreja. E para descobrir a surpresa, eles tinham que ir seguindo pistas deixadas, preparadas por uma irmã, até finalmente chegar na resposta final. E assim, quando eles abriram aqueles tubinhos que jogam confete na cor, o rosa, o azul, eles sonhavam que fosse um casal. De fato, aquilo parecia assim, final de Copa do Mundo. Quando eles abriram os tubinhos e aqueles papeizinhos voando, rosa e azul, imaginem a emoção. Eles se abraçaram, eles choraram, e tudo aquilo sendo compartilhado com pessoas. E você pode pensar na sua vida também. Você que talvez tenha amigos aventureiros. Recentemente eu participei de uma corrida de obstáculos de 5 km e essa turma aí de amigos inventou essa história e a gente foi, caímos de gaiato aí na aventura e eu não sabia até então que era um nível militar mesmo das provas. Você tinha que passar, tomar choque, passar debaixo da lama, embaixo de arame farpado, pular muros enormes. Mas foi muito legal, todo mundo sorrindo, só que na segunda foto aí é tudo enganação, viu? Aí todo mundo está sentindo dor, tem gente que não levantou no dia seguinte. Mas olha só como são os relacionamentos. No dia de ontem, muitas igrejas, grupos nossos celebraram a confraternização no final de ano.
lembrando aí de momentos especiais que Deus fez ao longo do ano. E lá no nosso grupo de estudantes, a gente também teve a oportunidade de rememorar as qualidades e o valor de cada membro do grupo. Foi muito especial. E sem contar um monte de comida, né? Comida até estrogonofe no dia. Foi muito especial. Então os relacionamentos, eles nos trazem as maiores alegrias, mas igualmente eles provocam as maiores frustrações e tristezas na alma. Cultivar relacionamentos em momentos de felicidade é fácil, mas agora desafiante é você continuar transbordando em amor nas suas relações quando chegam as dificuldades. O chefe, ele é lindo, maravilhoso quando ele te contrata naquela primeira entrevista. Mas depois, ao longo do ano, quando ele vai fazendo pressão para saber como é o seu desenvolvimento, a sua performance na empresa, ele não é mais tão bonito assim. O pedido de namoro é um conto de fadas. Mas e quando você começa a conhecer o lado feinho do sapo e da sapinha? A lua de mel é inesquecível, mas e quando os problemas financeiros ou os gestos ofensivos do seu cônjuge começam a dar o ar da graça? As amizades nessa família espiritual são únicas, mas e quando você se sente ferido, machucado e até abandonado por esses amigos? Agora, como reagir quando nos sentimos desprezados e ignorados por pessoas que a gente tem que conviver semanalmente, mas que na verdade nós mal conhecemos? Talvez você chegue nesse final de ano com o coração bem ferido por causa de alguns relacionamentos que te decepcionaram. Talvez a ceia de Natal não vai ser mais tão saborosa por causa do gosto amargo que algumas pessoas deixaram na sua vida. Mas como a gente lida com tudo isso? Existe algum segredo? E a pergunta-chave para nós hoje é como nós podemos aprender a arte de nos relacionarmos com qualquer tipo de pessoa, mesmo diante de momentos de crises, sofrimento e dor. É possível. E hoje a gente vai conhecer a resposta para isso. Eu tenho convicção absoluta que você pode sair transformado depois de conhecer esse segredo. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Pai, mais uma vez por esta manhã. Obrigado por tua graça, misericórdia, por nos ajudar a chegar até aqui, Deus, e tudo está se saindo tão bem. Obrigado porque estarmos aqui também só é possível por meio de relacionamentos, pessoas que têm nos ajudado ao longo dessa vida, que têm nos ajudado a aprender mais sobre Jesus, e que esse culto, Deus, que inicia esse novo capítulo na história do nosso setor oeste, que seja para a tua honra e glória. E que me direcione com as palavras para que o teu nome seja enaltecido. E prepare os nossos corações para a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. E onde será que está esse segredo para conhecermos a arte dos relacionamentos? Relacionamento que transforma. Frases de Cristo na cruz. As frases de Jesus são uma fonte de inspiração para aprendermos a comunidade com todos os tipos de relacionamentos. Suas palavras, no momento mais excruciante, de mais dor na sua vida, têm o poder de nos constranger e de mudar radicalmente a maneira como a gente interage com o próximo. Vocês sabem quantas frases, mais ou menos, ele disse na cruz? Tem uma ideia? Foram 7 frases. E onde que elas estão registradas? No Evangelho. E o Evangelho, na verdade, é a história, a narrativa histórica da vida, da morte e da ressurreição de Jesus.
o homem-deus que viveu entre nós. E é interessante que essa narrativa ela tem sim o poder de nos transformar, ela tem transformado vidas ao longo dos séculos e arrancado a admiração até de pessoas que poderiam nos surpreender. Vejam essa frase: ninguém pode ler os evangelhos sem sentir a real presença de Jesus. Sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito é preenchido de tamanha vida. Então, quem escreveu isso reconhece que a história de Jesus não é uma fantasia, não é uma ficção. Tudo que ele fez pulsa de vida. Sabe quem disse isso? O Albert Einstein, o grande físico do século passado. E cada um dos evangelhos conta o momento de mais profunda agonia experimentado por Jesus na cruz. Os romanos reservavam a crucificação para criminosos, para estrangeiros rebeldes e para escravos. E é claro, quando os romanos crucificavam esses indigentes, a cruz era mais do que um castigo. Era um método, na verdade, de alertar a população. Era um método de prevenir as rebeliões. Então é por isso que os romanos levantavam estrategicamente a cruz em lugares altos e perto de vias com bastante circulação, porque as pessoas olhavam e de longe viam os outros sofrendo na cruz. E aquilo gerava um pavor, um medo dos romanos. Então, era um aviso, uma advertência: não haveria impunidade para quem fosse pego infringindo a lei. E esse slide mostra uma rebelião de escravos liderada por Espartaco. Quem gosta de história, essa foi uma das rebeliões mais bem sucedidas, que durou mais tempo contra os romanos. E todos eles eram ex-escravos, até finalmente eles serem capturados. E qual foi a ideia dos romanos? Crucificar todos eles. Uma das principais vias que existem até hoje lá na Itália, que levam para Roma, que é a Via Ápia. E a gente tem essa cena, forte da tortura deles. E os evangelhos nos contam que Jesus foi para Jerusalém, sabendo desde o começo que ele teria que enfrentar a cruz. Porque essa seria a única maneira de nós, seres humanos, encontrarmos perdão divino para todos os nossos pecados e também para vermos o nosso relacionamento com Deus ser definitiva e efetivamente restaurado. Então Jesus vai para Jerusalém, passa uma semana em a véspera da sua crucificação, ceia com os discípulos. Depois ele vai para o Getsemane, onde ele passa horas orando, é capturado, traído, e ele é condenado injustamente naquela madrugada. Flagelado de forma desumana, seu corpo é desconfigurado por causa do chicote. E ele é então levado para o local de crucificação, onde ele fica das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Imagine o tanto de sofrimento e martírio que ele passou naquele dia. Como entender tamanha entrega, esse ato generoso? Como a gente entende isso? Para mim, a única resposta é que só o amor incondicional de um Deus por sua criação pode explicar a decisão desse Deus de oferecer por nós o seu Filho unigênito. Só isso pode explicar a cruz. Então, nós vamos estudar hoje algumas dessas frases de Jesus na cruz, para conhecer mais como a gente aprende a se relacionar uns com os outros. E vamos começar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, no versículo 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Então eles dividiram as roupas deles dando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Que situação, Jesus. Quanta gente contra ele. Romanos, soldados, as pessoas que passavam por ali, líderes religiosos, até mesmo os ladrões na cruz. Porque Jesus ele teve um grande impacto na história de Israel. Ele dividiu a história do mundo no meio. Então, ele fez muitos milagres, ele tocou muitas pessoas, ele transformou de dentro para fora muitas vidas. E esses milagres chamavam a atenção, obviamente. Quem na história da humanidade foi capaz de fazer o que Jesus fez? E nesse momento na cruz, essas pessoas se aproveitavam disso. Falavam: você salvou tanta gente, você ressuscitou mortos, saia da cruz, desça daí, você não tem poder? Cadê o santo milagreiro de Israel? E qual foi a resposta de Jesus? E aqui onde está a primeira lição sobre relacionamentos. E essa lição é: o amor não guarda ressentimento. O amor não guarda ressentimento. Jesus poderia ter ficado profundamente ressentido com todas essas pessoas que o ridicularizavam, especialmente porque ele estava passando aquilo por causa delas. Era em benefício delas que ele sofria. Mas o que ele fez? Ele orou em favor delas, sem mágoas, sinceramente intercedendo junto a Deus pela vida daquelas pessoas. Como nós reagimos quando nos sentimos ofendidos? Alguns meses atrás, na academia, um instrutor, eu lá, ajudando todos os alunos, ficou de elaborar um plano de exercícios para mim. Eu fiquei ansiosamente aguardando isso. Só que passaram 2 semanas, 3 semanas, 2 meses e nada dele me dar um retorno. E eu vi que ele me evitava na academia. E daí eu falei: mas o que acontece? Conversei com a Camila e falei: por que você não faz uma aula com a pessoa que me orienta? Você pega a sequência de exercícios e pratica ali durante 3 meses. Eu fiz isso. Mas eu confesso que aquilo mexeu comigo. Eu fiquei ressentindo. Puxa, como as pessoas ignoram umas às outras dessa forma. E sabe o que eu fiz? Vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. Uma outra situação com um aluno do 9º ano, eu dou aula na prefeitura de inglês, e nós tivemos que dar uma prova semestral da prefeitura, e 2 professores aplicavam essa prova em cada sala. Uma professora foi na minha frente, entrou na sala, e quando eu entrei em seguida com as provas nos braços, um aluno chegou e falou: estava tudo maravilhoso até agora. Eu falei: puxa, esse é o ano, hein? A gente como professor já não tem tanto reconhecimento assim, né? Mas esse é o ano. E eu fiz uma brincadeira com ele, falei: mas para sua felicidade eu estarei aqui precisando da prova, não ter me esquivar. Mas eu confesso que eu fiquei triste com aquilo. Eu fiquei ressentido, falei: puxa, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus alunos, nunca falei nada para ofender. Claro que a gente tem que ser sério, pôr limites às vezes, em algumas situações, mas nada de ofender, nada de falar tal coisa, né? E eu voltei triste, orei por isso. Daí sabe o que eu fiz? Quando eu encontrei esse aluno um certo dia, vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Antes eu gostaria de ler uma escritura em Jó com vocês, porque tem tudo a ver com o gesto de Jesus na cruz. Lá em Jó, capítulo 5,
no versículo 2. Diz assim: o ressentimento mata o tolo. O ressentimento mata o insensato. Para pensar comigo. Quem é tolo e insensato aqui? É a pessoa que guarda o ressentimento. Não é a pessoa com quem ela ficou ressentida. Certo? Agora, quem é que o ressentimento mata? É a pessoa que guarda o ressentimento. Não é o outro com quem ela ficou ressentida. E essa semana eu vi uma ilustração interessante sobre ressentimento. Que é como você beber veneno e esperar que o outro morra. Toma o veneno e eu falo para você que morra. Uma boa ilustração, não é? Eu poderia ter dito, puxa, mas eu estou muito mal com o meu aluno. Eu estou muito mal com o meu instrutor. Eu estou profundamente ressentido pelo que eles fizeram. Pensa comigo, onde eles estão agora? Um deve estar dormindo. Com certeza o aluno está dormindo até agora. Tranquilão, rachado no final de semana dele. Talvez o instrutor está lá, depois de tomar um café da manhã, rebuscado, não espera por assistir o jogo do time dele, né? Na liderança do campeonato, super animado. Nenhum deles está preocupado com o meu sentimento. Ou seja, a bomba ficou nas minhas mãos e eu tenho que me livrar dela. Como eu faço isso? E é isso que nós vemos nas frases de Jesus: liberando perdão. Qual foi a atitude de Jesus? Ele derramou o perdão, ele orou em favor das pessoas que estavam o zombando, ridicularizando, que o machucaram, mesmo estando no limite da sua capacidade física e emocional. Ele orou em favor dos seus algozes. Não os amaldiçoou e nem ficou ressentido com eles, mas surpreendeu com o seu amor. Então o ressentimento é a minha responsabilidade. Nós podemos até convencer as outras pessoas de que o nosso sentimento ferido está certo, que o provocador da minha mágoa precisa ser justiçado. Mas foi isso que Jesus fez na cruz? A gente precisa se perguntar se a gente realmente quer agradar a Deus. Como é que eu fiz para perdoar o meu instrutor, o meu aluno? Certo dia na academia, o instrutor estava conversando com outro aluno, eu falei, eu vou cumprimentá-lo, não vou evitar. E daí eu fui, cumprimentei o outro aluno. Quando eu fui dar a mão para o meu instrutor, ele despertou assim, deu a mão e nem olhou no meu rosto. Mas eu saí feliz dele, porque a bomba não está mais comigo. Porque o veneno não está mais no meu corpo. Em relação ao meu aluno, certo dia eu dei um jogo interativo com a sala dele, e daí quase todo mundo participou, só ele ali fazendo de difícil. Não, esse jogo, graça. E todo mundo começou a participar, dar risada, e ele lá olhando, ele foi se aproximando um pouquinho. Daí foi abrindo um sorriso no rosto dele. Daqui a pouco, pelo menos, esse cara ele pega uma cadeira e põe ali na moda. Eu falei, agora eu vou dar o troco. Perguntei, e aí agora? Não estava desprezando o jogo? Não, professor, eu quero participar, não, tá legal. Vem, participa. Junta aí com a galera. A bomba não vai ficar comigo. Certo? O veneno não vai ser ingerido por mim. E é isso que a gente aprende com Jesus na cruz. É interessante pensar na palavra ressentimento. Ressentido
Ou seja, sentindo algo de novo, e você sente de novo, ficamos relembrando o que aconteceu, repetindo uma narrativa dos fatos que nos vitimiza, contando o que aconteceu para outras pessoas, daí no outro dia eu conto para mais uma, só que muitas vezes não com a intenção de buscarmos ajuda, mas de difamarmos a outra pessoa, quem nos feriu, e obtermos apoio para a nossa condição de vítimas. O perdão não faz isso. Ele se livra do ressentimento. Ele não é necessariamente uma restauração do relacionamento, mas ele é uma remodelagem desse relacionamento. Alguns limites surgem, e às vezes a gente tem dificuldade de entender o perdão. Mas pensa comigo, se alguém, um amigo, vai fazer uma visita na sua casa, e essa pessoa rouba uma nota de R$100 da sua carteira, porque está passando por um momento de dificuldade. Você vai, perdoa essa pessoa, mas na próxima visita você não a deixa sozinha em casa e nem deixa a sua carteira por perto novamente. O perdão existiu, mas ele vem com alguns limites. O perdão também não é remover o pecado de ninguém. A gente não tem esse poder. As pessoas que pecaram contra nós ainda terão que prestar contas a Deus dos seus pecados. E assim, não importa quão sincero e real foi o nosso perdão, ainda assim essas pessoas têm responsabilidade em relação ao seu pecado. E o que compete a nós é liberar essa amargura, é nos livrar desse peso. Agora, quanto a Deus, Ele quer perdoar, mas Ele tem um poder de ir além disso. Ele consegue remover os nossos pecados. Quando é que isso acontece, essa magia? É quando alguém se prostra diante da cruz e entrega a sua vida na mão de Cristo. É nesse momento que esse milagre acontece. E a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo disso. Mas só fechando, lição número 1. As palavras de Cristo na cruz destroem a possibilidade de qualquer ressentimento, independente do tamanho da dor que nós estejamos sentindo. Amém, igreja? Amém. Agora vamos aprender com outra frase aí em Lucas, no Evangelho, agora no versículo 40. A Bíblia diz: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, você hoje estará comigo no paraíso. Lição número 2. O amor inclui. A graça de Cristo é inclusiva e exclusiva. Exclusiva no sentido de que não há nenhum outro nome debaixo desse céu por meio do qual nós podemos ser salvos. Não existe nenhuma outra religião neste planeta que possa alcançar o perdão dos nossos pecados e nos redimir diante de Deus. Não existe. Nesse sentido, o cristianismo é exclusivo. Agora, ele é inclusivo, porque qualquer pessoa que vai com Cristo, com o coração contrito, como esse ladrão, e pede graça, perdão, qualquer pessoa é capaz de receber a salvação de Cristo. Não importa quem seja rico, pobre, concurso universitário, apenas com fundamental, negro, mulato, branco, solteiro, casado, alguém com um passado vergonhoso, alguém com um passado menos vergonhoso, não importa.
Todo mundo pode encontrar essa graça, esse perdão em Cristo. Então ele perdoa o ladrão, mas não só isso, ele de forma incrivelmente rápida, com uma pessoa que tinha acabado de ofender, oferece a essa pessoa um acolhimento no paraíso, naquele mesmo dia. E nós, como seguidores ou admiradores de Jesus, como nós temos aceitado outras pessoas, ainda que sejam tão diferentes de nós? E aqui nessa igreja, como temos incluído uns aos outros nos nossos círculos de amizades? Se eu sou um jovem estudante, eu consigo me relacionar com um solteiro mais velho? Se eu sou um casado, eu consigo me relacionar com um solteiro, convidando essa pessoa para vir para minha casa, conhecer a minha família, passar tempo comigo? Se eu sou um solteiro, eu consigo me relacionar com um idoso, oferecendo uma ajuda para qualquer necessidade que essa pessoa tenha? Ou eu só consigo me relacionar com aquele que é parecido comigo, com aquele que tem as mesmas afinidades, os mesmos interesses, com aquele que veste o mesmo estilo de roupa que eu, com aquele que tem o mesmo tipo de cabelo que eu, com aquele que estudou na mesma escola que eu, com aquele que tem a mesma origem que eu? Sim, é desafiante nós sermos inclusivos com as pessoas da própria igreja. Agora, mais ainda, com os que ainda não têm fé. Imagina como seria se cada visitante que viesse até aqui, ou que fosse a um encontro das nossas igrejas em casa, se sentisse parte daquele grupo, incluído, ouvido, respeitado, amado, aceito, antes mesmo de estudar a Bíblia. Ou mesmo que essa pessoa nem tenha interesse em estudar a Bíblia. Não importa quem seja. Do lado de Jesus estava um ladrão. Você acha que a frase de Jesus teria sido diferente se do lado dele tivesse crucificado um homossexual? Um skinhead? Um assassino? Uma pessoa que vive da prostituição? Um estuprador? Um pedófilo? Jesus teria mudado as suas palavras? Um político corrupto? Um sequestrador? Somos de fato uma igreja inclusiva? Será que nós temos sido um pedacinho do céu aqui na terra para envolver graciosamente qualquer tipo de pessoa? Entenda, meus irmãos, eu não estou falando que a gente deva ser imprudente, insensato, sem cautela, não é nada disso. O ponto é, se essa pessoa com um passado assustador, e muitos de nós temos um passado assustador, mostrasse um interesse genuíno por estar conosco, por conhecer Jesus, então nós somos chamados a dar-lhe acolhimento no nosso meio. Isso ainda te escandaliza ou traz receios? Jesus muito certamente nunca tinha estado com aquele ladrão antes, crucificado ao seu lado, mas mesmo assim ele foi capaz, mesmo passando por um sofrimento indescritível, inimaginável, mesmo assim Jesus foi capaz de prometer-lhe um acolhimento no paraíso, naquele mesmo dia. Então, retomando a lição 2, na cruz as palavras de Cristo destroem as barreiras de segregação social e de inimizade. Seu amor transbordante é inclusivo, sempre abraça mais uma pessoa e a traz para perto de Deus. Amém, irmão? E mais uma frase de Jesus na cruz. Lá em João, agora a gente vai para outro evangelho, capítulo 19, versículo 26. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Imagine Jesus agonizando na cruz, da ponta do pé ao último fio do cabelo, sendo capaz de olhar para as lágrimas da sua mãe ao pé da cruz e lembrar dessa mulher, lembrar da história dela. Essa mulher foi incrível. Ela aceitou o chamado de Deus de conceber no seu próprio ventre o Filho de Deus, aquele que foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Uma mulher que teve uma reviravolta em sua vida por causa daquela criança. Teve que fugir para o Egito logo no início da vida de Jesus, porque era ameaçado pelo rei Herodes. Uma mulher que naquele momento sentia como se uma espada atravessasse a sua alma. Isso foi uma profecia para ela, que se cumpriu ali na cruz. Uma mulher que, em certo momento do ministério de Jesus, achava que ele tinha ficado louco, andando, perambulando por Israel, falando, fazendo essas coisas, e foi atrás dele com os irmãos e achavam que ele tinha problemas psicológicos, mentais. E uma mulher que definitivamente teve a vida e a sua fé revolucionada por tudo que ela viu na cruz e pela ressurreição depois de 3 dias. Jesus pensando naquilo, considerando a mãe dele, olhando para João, falando: João, como eu te amo. Esse discípulo era descrito na Bíblia, a gente vê um versículo como aquele a quem Jesus amava. João tinha uma sensibilidade para entender a natureza divina de Cristo. No Evangelho de João, descrito de tal forma que é impressionante, a gente não encontra isso nos outros evangelhos. É o meu favorito, porque ele traz esse feeling de quem era Jesus. João foi um dos primeiros discípulos chamados a serem pescadores de homem. Percorreu toda aquela região ao lado de Jesus, vendo milagres. Ele viu a tempestade sendo parada. Ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele viu Jesus multiplicando pães, curando enfermos, ressuscitando mortos. Ele é o escritor desse evangelho, de mais algumas cartas do Novo Testamento. E Jesus da cruz, superando a dor dele e pensando na dor daquelas pessoas, ele é capaz de falar o que ele falou. João, a partir de hoje você tem uma nova mãe. Cuida de Maria. Mãe, a partir de hoje você não vai estar abandonada. Você tem um novo filho. João. Que lição a gente pode aprender dessas palavras de Jesus? Lição número 3, sobre relacionamentos. O amor pensa no outro. O amor projeta pensamentos sobre o outro. Pense, por exemplo, em alguns filhos que têm alguns pais mais idosos que vão fazer 80 anos e querem celebrar com esses pais essa data. E daí um filho vai lá: não, deixa que eu cuido da parte dos comes e bebes. Vai lá, pensa e convida, faz uma lista, de pessoas, convida gente, parentes de longe, lá da terra natal, para participar dessa surpresa. O outro filho vai lá e escolhe o local, pensa num local especial. Um outro filho vai lá e pensa numa mensagem, talvez o filho mais próximo ali dos pais. Pensa num poema, numa mensagem, à medida que ele vai compondo os versos, lágrimas vão caindo, porque ele pensa na história, do que aconteceu. Talvez a filha fale: deixa comigo que eu vou cuidar da parte das fotografias, que serão projetadas no dia. Escolhem ali fotos da família que marcaram a história dos pais. O amor pensa no outro. O amor, ele é reflexivo, ou seja, ele passa tempo refletindo na vida do outro. E ele é assim até nos momentos de dor e sofrimento, como no Cristo crucificado. Se a dor fala mais alto, não é amor.
Vou falar de novo essa frase. Se a dor fala mais alto, não é amor. Esse é o padrão de Cristo para nos inspirar. Se você não for zeloso em pensar nas pessoas, acabará se arrependendo de ter perdido um tempo precioso na sua vida para demonstrar amor. Jesus, ele não perdeu essa oportunidade nem no seu último dia de vida na cruz. A falta de atenção é um inimigo silencioso para qualquer relacionamento. E aqui um alerta para nós hoje. Acho que a maior distração do mundo moderno, que pode destruir, tem o potencial de destruir os relacionamentos, sabe o que? Sabe o que é? É isso aqui. É o seu celular. Eu me incluo nisso. A dificuldade que a gente tem com o celular. Ele rouba o seu tempo precioso, que poderia ser usado para dar atenção ao que realmente importa. E a gente vê vários exemplos, situações no nosso dia a dia, quando você sai para comer fora, e daí você vê um casal sentado à mesa, eles nem conversam mais, e cada um está no seu celular. Às vezes nós vemos famílias inteiras no celular, cada um no seu. Pais que chegam em casa e deixam de dar atenção exclusiva aos seus filhos porque estão no celular. Filhos que voltam da escola ou da faculdade, né? E a primeira coisa que fazem é se conectar. Não chegam, cumprimentam seus pais, não perguntam: ei, como é que foi o seu dia? Você precisa de alguma coisa? Jovens, uma mensagem para vocês, mas que serve para todos nós. O celular não é o celular, ele é um privilégio seu. Ele não é um direito. Ele é um privilégio, é um presente, não é um direito. Eu vou explicar um pouquinho mais. Eu sei o quão importante que é para você se manter conectado com os seus amigos na mídia social. Né? Inteirado ali, o que você vai estar acontecendo com a galera, todo dia, ficar por dentro de tudo isso. Mas, ao invés de você passar a noite em claro, gastando a sua retina na luz de uma telinha, de laptop, iPad, qualquer coisa, vai dormir, vai descansar. É nesse momento, na sua noite, que as informações do dia vão sendo consolidadas. Você precisa disso. E durante o dia, antes de abrir lá a janelinha, ou clicar no ícone do WhatsApp ou do Facebook, sabe, não perca, se você tiver a oportunidade de estar presencialmente com alguém, tete a tete, para conversar, passar tempo com os seus familiares, vai praticar exercício físico com os seus amigos, vocês viram ali na imagem, você precisa tanto estudar, é uma prioridade. Vai tirar boas notas para ver o sorrisão dos seus pais e quem sabe no final do ano ganhar aquele presente. Sabe, nenhum de nós deveria deixar a tecnologia roubar a prioridade do relacionamento presencial em nossas vidas. Isso é prioridade. Então, retomando a lição número 3, na cruz, as palavras de Cristo despedaçam as fortalezas da indiferença. Aprendemos com ele que o amor considera e pensa no outro, mesmo diante da aflição. A gente tem se tornado uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, querendo tudo para nós. Infelizmente, a tecnologia ajuda a criar essa mentalidade. Um clique, você tem tudo do seu jeito. Né? E a gente vai sendo deseducado socialmente por causa da tecnologia. Ou a gente pode pensar no exemplo do trânsito, né? Como é difícil ser gentil, como é difícil dar preferência ao outro. Ou mesmo no ônibus, trem, metrô nessa cidade.
é uma loucura. A gente sabe que quando abre a porta, sai todo mundo em disparada para pegar o seu lugar. Pessoas se acotovelam, algumas se machucam, mas o que importa é o lugar para mim. Isso tudo, e nós nem estamos falando de situações em que estamos sentindo dor, ou estando passando por sofrimentos, aflições. Se nem nos preocupamos com os outros quando tudo está bem, quem dirá quando estivermos passando por um momento de dificuldade? Achamos que somos bons porque não matamos ou roubamos, mas a questão é, em quem nós estamos pensando, refletindo? Achamos que somos bons porque estamos na igreja todos os domingos e nos esforçamos para ter uma vida moralmente correta. Mas com quem estamos nos importando de fato? Bem, irmãos, o tempo já deu, mas não vai dar para ver as outras frases de Jesus, mas eu gostaria muito de animar você na sua semana a estudá-las, porque elas são igualmente poderosas e transformadoras. Mesmo uma palavra de Jesus, se você estuda aquilo direitinho, você vê o quanto ele se doou, o quanto ele foi transparente, o quanto ele amou aqueles que estavam o amaldiçoando. Então, para concluir, muitas vezes, nós lemos os relatos dos evangelhos sobre a crucificação, mas a gente não presta atenção nas coisas que Jesus disse na cruz. A gente lê a narrativa e isso passa despercebido. E é importante a gente retomar a pergunta inicial. Como fazemos para aprender a arte de nos relacionarmos com qualquer tipo de pessoa, mesmo diante de momentos de crises, mesmo em momentos de dor e de sofrimento? Como a gente aprende essa arte? As frases de Jesus nos deram muitas respostas nessa manhã. Eu gostaria de passar para a gente 3 desafios práticos e simples para cada um desses pontos. Porque se nós não nos esforçarmos para termos bons relacionamentos com as pessoas agora, quando tudo vai bem, será bem mais difícil fazê-lo quando as dificuldades chegarem. A vida inteira Jesus foi comprometido com inclusão, perdão e preocupação com o seu próximo. E talvez alguns de nós já estejam passando por momentos difíceis. E esses desafios servem para vocês também. Então, primeiro desafio, com base na frase em que Jesus pede perdão por aqueles que o machucaram. Se há alguém com quem você esteja ressentido, ore por essa pessoa durante esta semana, para que Deus te ajude a liberar perdão. Amém? Segundo desafio, alguns eu já tenho buscado cumprir, mas você pode se organizar, não precisa ser nessa hora. Segundo desafio, com base na frase em que Jesus ele acolhe o pedido do ladrão. Alguém totalmente diferente, um contraste na cruz. Convide alguém improvável, ou alguém diferente de você. Não tem nada a ver. Mas convide essa pessoa para tomar um café da manhã, ou para um almoço, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na escola, para você aprender a se inspirar no gesto de Cristo. Tudo bem? E terceiro desafio, pensando na frase em que Cristo sente a dor da mãe, pensa na vida de João. Passa um tempo pensando em alguma pessoa e faça algo especial para ela nesse momento de festas. Pode ser algum familiar, liga para um familiar que está distante de você. Você pode mandar uma mensagem especial para um amigo também, que você não fala há muito tempo. Você pode preparar um cartão especial para alguém do seu trabalho, para alguém da sua escola. Mas passa tempo pensando em alguma pessoa.
e ofereça algo especial para o seu terceiro desafio. Tudo bem, irmãos? Então agora a gente vai entrar no momento da ceia. Depois de nós termos visto exemplos impactantes de coisas que Jesus falou na cruz, carregadas de amor, de compaixão, de consideração, graça, acolhimento. E tudo isso ele disse motivado por uma coisa: o desejo de nos salvar. Ele ofereceu o seu corpo dilacerado, ele ofereceu o seu próprio sangue, ele ofereceu os seus pensamentos e até mesmo as suas palavras na cruz, porque o desejo único de Jesus era nos salvar. E muitos de nós já temos experimentado dessa graça, desse amor, e temos sido transformados por ela. Mas, se você é cristão, ou se você tem nos visitado, eu gostaria de encorajá-los a refletir nas palavras de Cristo, a deixar isso te transformar, a deixar isso animar a sua semana, a mudar a sua maneira de pensar sobre os seus relacionamentos. E se você nos visita e se anima com tudo isso, você pode pedir para a pessoa que te convidou para estudar mais sobre Jesus, para conhecer mais sobre as palavras de redenção de Cristo. Então, refletindo em tudo isso, a gente vai tomar a ceia e gostaria de fazer uma oração para concluir. Amém? Deus eterno, Pai amado, muito obrigado, Deus, por teu amor que é capaz de nos surpreender, mesmo no momento, Pai, em que o teu Filho amado passou por a maior tribulação em sua vida aqui na terra, que foi enfrentar a cruz, que foi ser pendurado no madeiro, e mesmo nessa situação, Pai, ele consegue jorrar graça, amor, acolhimento, perdão, inclusão. E o que falar, Pai, diante de tudo isso? Que toda a glória, Deus, seja dada a Ti, por todo o presente que vem do Senhor, que seja para a Tua glória, Deus, toda a nossa adoração, nossa reflexão, o nosso arrependimento, as nossas decisões para o ano de 2020, que o Senhor se alegre, Deus, do amor que brota em reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. E em Teu nome que oramos gratos.